Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Delatando pra você a respeito do SBT, tá? Que o SBT é uma quadrilha, tá? De espionagem, magia negra e conspiração, tá? E de altíssima periculosidade, ok? Porque é crime organizado financiado, tá? Com muito dinheiro, tá? E é crime organizado mais baixo mesmo, tá? Ok? O crime organizado do seu bairro, tá? Ok? E aí eu vou falar pra você sobre as séries de vídeo desse negócio do Cultorando. Vou falar algumas coisas aqui pra você, tá? Você preste atenção no que eu tô falando e pode me cobrar isso daí. Eu vou falar pra você somente sobre 2 desses episódios aqui. Mas se você vier aqui no canal do Danilo Gentili aqui no The Noite e você rolar pra baixo aqui, vai ter vários aqui, ó. Vários. Eu vou falar pra você somente de 2, tá? E vou falar mais coisa pra você aqui, tá? Preste atenção. Bom, eu tenho pra mim que, por exemplo, eu vou falar de um aqui, ó, que é esse aqui, ó. Cultorando analisa Dileira. Tem alguma conspiração e fraude envolvendo com esse sujeito aí associado comigo, esse tal desse Dileira, tá? É um sujeito desses assim que fica falando um monte de merda assim e tal. E ele fica falando alguma coisa e gira alguma coisa em torno daquele sujeito ali. Então eles usam um determinado sujeito para ficar caluniando você, tá? Ok? Eu quero falar primeiro já logo, tá? Que esse Cultorando, tá? É o seguinte, isso daí é tudo mentira que esse sujeito fala, é um mentiroso mesmo. Presta atenção que eu ainda vou falar mais, vou voltar ainda. Esse tal aqui do negócio do Dileira. Esse aqui também, ó, Cultorando analisa Vitor Santos, tá? Tem alguma fraude também envolvendo alguma coisa comigo, esses 2 aí que eu falei, tá? Mas eu vou falar desse aqui, ó. Cultorando analisa atrizes pornôs, tá? E um que é Cultorando analisa Yudi. Você lembra que aquele rapaz do programa para criança, do Yudi? Vou falar aqui pra você, mas primeiro eu vou introduzir. Eu tenho pra mim que esse sujeito aí, ele se apresenta como se ele fosse psicanalista mesmo. Ou seja, ele é comediante, ele fica falando um monte de merda, mas ele é como se ele dissesse assim, não, eu sou psicanalista mesmo. É como se ele tivesse formação acadêmica mesmo para ser psicanalista. Consegue entender? Não de ironia, mas essa merda desse sujeito é formado em psicanálise clínica. Ó, pronto. Já foi uma coisa muito ruim. Ó. Você vê que eu tô sempre falando contra isso, na verdade, sempre falando contra a psicanálise, tá? Isso daí é um perigo realmente para você, tá? Quero falar para uma ciência extremamente mentirosa, tá? Ao estar você envolvido com isso daí, ó, se você está envolvido com psicanálise, você está dentro do universo de mentiras mesmo que é a psicanálise, tá? Consegue entender? Ok? Você está envolvido com isso daí. Você está comprometido com mentiras, você está envolvido com mentiras, mas eu não estou falando para quem é psicanalista não. Consegue entender? Eu estou falando para você que não é, que não está envolvido com isso daí. Por quê? Porque o dia que uma porra de um imbecil desse, que viveu a vida inteira jogando mentira nos outros, eles caluniarem esse indivíduo, para ele sair vai ser muito mais difícil. Por quê? O que você a vida inteira julgou pessoas com a psicanálise, o que a gente agora vai jogar uma fraude em cima de você? Não estou nem falando dos tais indivíduos que usam isso para mentira, mas dos tais imbecis que arruinaram a vida dos outros com essas coisas. Aqueles que são mentirosos, não, esses aí vão ter que dançar conforme a música sempre, tá? Preste atenção. A psicanálise é só para te destruir e para fazer funcionar o mundo de mentiras, tá? E o mundo de mentiras é todos os crimes que eles cometem contra pessoas 24 horas sendo acobertado com isso daí, tá? Preste atenção. Então a primeira coisa é que esse sujeito se apresenta como se fosse um psicanalista mesmo. Significa isso daí que eu falei, tá? É uma extremamente corrupta, tá? Ok? Consegue entender? É um troço corrupto, é decadente inclusive, tá? Consegue entender? Eu já falei para você que não se associa em nada, mas em absolutamente nada com o ensinamento de Deus, tá? Ok? Considerando a psicanálise, por exemplo, é extremamente corrupta, é um troço corrupto mesmo, tem nada a ver com o ensinamento de Deus, tá? Ok? Preste atenção.
A psicanálise na mão de alguns grupos é inclusive usado, tá, para justamente blasfemar mesmo do ensinamento de Deus, ou seja, para subjugar, para reputar como algo reprovado, tá, a Bíblia, tá, e o ensinamento de Deus. Tá? Somente um imbecil mesmo vai associar a Bíblia com isso daí. Tá? Ok? Só quem fala isso para você a respeito da psicanálise sou eu. Tá? Ok? Esses indivíduos que são psicanalistas, conservadores, evangélicos, eles não são cristãos, eles são de direita, são conservadores. Isso é um movimento político, inclusive um movimento extremamente corrupto, que é o movimento da política de direita também, tá? Ok? Você rejeite esses indivíduos, tá? Esses indivíduos não são cristãos, tá? Ok? Não existe nenhum cristão que pratica psicanálise, tá? Nunca vai existir, tá? Ok? Preste atenção para você entender. A segunda situação é que esse sujeito é um mentiroso mesmo, tá? Ok? Mentiroso. Nunca existiu um cristão que pratica psicanálise e nunca vai existir, ok? A segunda situação é que esse sujeito é mentiroso mesmo, esse sujeito mentiroso mesmo, tá? Isso aí é um safado, esse Murilo Couto, isso daí é um safado, isso daí é um mentiroso mesmo, tá? Um safado mesmo, tá? Ok? Acima de tudo, um safado. Você sabe, um indivíduo safado, é isso daí. É isso daí que é uma merda dessa que você dá o dinheiro. Um safado mesmo, tá? Ok? E já falei pra você, quando você diz que um satânico, que ele é satânico, tá? Quando você diz que um satânico é safado, ele vai dizer que o safado é você. Quando você disser que ele é um mentiroso, o mentiroso é você. São safados mesmo, tá? Ok? Preste atenção pra você entender. Agora eu vou falar pra você a respeito dessa. O que significa Murilo Couto analisa atrizes pornô? O que significa isso daí? Vou falar aqui a verdade. Já vou começar, mas a parte boa eu vou deixar para segundo. Preste atenção. Isso daí é o seguinte. Você está vendo que eu estou fazendo uma grande promoção para que você veja filme pornô, tá? Para que você saia da família tradicional e da questão do feminismo. É ou não é? Sim. Por quê? Porque esse indivíduo é um safado, esse indivíduo aí, tá? E aí o que acontece? Esse pessoal, tá, que está vendo as coisas que eu estou falando e que está ouvindo a respeito dessas coisas, tá, e até mesmo essas atrizes pornôs, tá, ok, que estão informadas, estão vendo, tá, preste atenção, essas pessoas não fazem parte do universo da verdade, eles fazem parte do universo da mentira, inclusive, tá, eles são controlados para serem como um safado como esse daí. Mas essas pessoas, ao darem ouvido às coisas que eu estou falando, são muitas pessoas, tá, que desertaram de uma parte deste universo de mentiras justamente por causa das coisas que eu falo. Porque eu já falei para você que eu sou 10 vezes mais famoso que o vlogger mais famoso do mundo, tá? Eu sou mais famoso até que os presidentes internacionais pelas coisas que eu falo e faço, tá? Ok? E existem várias pessoas que estão tanto vendo como razoáveis, tá? Como gostariam de, inclusive, até trabalharem para mim. Existem pessoas, tá? Poderosíssimas, tá? Que gostariam de trabalhar para mim, de estarem sujeitos a mim, em detrimento desses vagabundos aí. Então essas pessoas estão criando nesses vagabundos aí um sentimento de inveja extremo mesmo, uma conspiração milionária para eles me matarem, você consegue entender? Ok? Para que eles continuem enganando você, para que eles continuem sendo um atraso de vida na sua vida e aquilo que é útil mesmo, que é o meu trabalho, não venha acontecer. Você consegue entender? Preste atenção. Então, quando esse lixo chega ali e faz média com atrizes pornô, e uma das coisas que ele fala assim, eu sou agradável, as atrizes pornôs gostam de mim. Presta atenção, ele falando que as atrizes pornôs gostam de mim, eu sou realmente assim, as mulheres têm uma preferência muito diversificada por mim, consegue entender? É justamente o contrário, dessa preferência está sempre recaindo em mim. A aceitação, a preferência, a convicção das pessoas. Cara, eu podia falar até muito mais coisa aqui. Durante todo esse tempo de conspiração, tá? Teve uma parte da opinião pública do submundo que eles usaram contra mim que estava toda a meu favor. É tão forte, tá, as coisas que eu faço e que eu falo, que eu tenho o poder de controlar uma quantidade imensa de pessoas e tirar eles de circulação.
Mas eles controlam essas pessoas porque por cima deles tem satânicos também, criminosos, tá? Tem muito dinheiro circulando para que eles sejam realmente a mentira que você tem que aceitar. E essa opinião pública, muitas vezes, eu cheguei a fazer uns vídeos aqui falando, na época, em 2010, tá? Por quê? Porque essas conspirações funcionam todas no submundo da espionagem. Tinha pessoas, tá? Questionando eles da conspiração que eles estavam fazendo contra mim e interessados em inverter essa situação. Você consegue entender? Ok? Durante todo esse período aí, 2007 até o dia de hoje, tá? Por quê? Porque essas pessoas ganham dinheiro para fingir que eles são realmente importantes, você consegue entender? E as pessoas que na verdade estão controlando você é meia dúzia de vagabundos que não valem porra nenhuma, tá? Mas que estão grudados nos culhões deles para encher o cu de dinheiro. Como por exemplo esses entrevistados aí dos programas deles, tá? Preste atenção, acredito que você está entendendo a ideia que eu estou querendo jogar, ok? Pronto. Então quando ele chega e diz que ele é atraente para atrizes pornôs, tá? Ele não é atraente porra nenhuma, tá? Ele é um verdadeiro de um babaca, ele é um completo de um babaca, mas ele na verdade está se comparando comigo. Por quê? Porque eles estão vendo e testando que realmente há um interesse grande realmente de pessoas, todas essas coisas que esse sujeito fala é verdade. E realmente ele consegue cativar as pessoas com isso que ele fala, com as coisas que ele faz. Eles estão testando isso no submundo, uma quantidade imensa de pessoas. Ele consegue agradar as pessoas com o que ele faz, com o que ele fala, e de fato todas as garotas realmente gostavam dele, que ele falou. Preste atenção. Ao eles perceberem esta verdade, eles vão rugir como verdadeiros animais tentando abafar isso daí. E então eles pegam esse babaca, é isso daí que significa, essa sketch foi feita contra mim. Eu me pareço com ele, tá? E já percebi que as mulheres têm uma apreciação por mim. Eu tenho um aspecto diferente, ele se parece comigo, é isso daí. A vida inteira eles tentando fazer você se passar como mais um igual a eles, tá? Ou que eles têm, na verdade, a capacidade que você tem, ok? Essa é a verdade, tá? A verdade é só comigo, tá? Isso daí é tudo mentira. Tá? Então, a preferência das tais mulheres por mim é isso daí mesmo. As mulheres têm uma preferência boa por mim. O Murilo Couto, eu também. Isso daí sabe por quê? Porque a gente tem o cabelo da seguinte cor assim. A gente fala, não sou parecido com você não, cara. Não me pareço com você não. Mas comigo também acontece. Não me pareço nem um pouco com você, cara. Eu não tenho nada parecido com você. E outra coisa também, você não tem isso na sua vida não. Ninguém se interessa por você, as mulheres não gostam de você. Você não se manca não, eles vão ficar a vida inteira. Não, as mulheres gostam de mim também. Não, as mulheres não gostam de você e não tem preferência nenhuma por você. Você não se manca não. É isso daí. Aí quando você fala para um indivíduo feio pra caralho que encosta o cu no seu olho, que ele é feio pra caralho e que nenhuma mulher se interessa por ele, vai dizer que o feio é você. Se você disser nenhuma mulher se interessa por você também não, cara. As mulheres que se interessam por mim não se interessam por você. Elas não se interessam por você. São extremamente mentirosos. São extremamente invejosos, tá? Extremamente mentirosos. Ok? Pronto, agora eu vou falar sobre a tal da entrevista do Yudi, tá? Preste atenção. Essa babaquice do Coutorando, tá? Do Yudi. Tá? É milhões que se paga, tá? Para cobertar essa verdade, tá? E como eu falei aqui, ó, as mulheres que têm preferência por mim, eu vou colocar o Danilo Gentili. Tem boa aparência, não tem o Danilo Gentili? Nenhuma mulher que ficaria comigo ficaria com ele. Estou falando aqui na boa. Qualquer mulher que algum dia ficou comigo nunca ficaria com ele, ok? Por várias razões, tá? Ok? Uma mulher que ficaria comigo nunca ficaria com o Danilo Gentili. Essa é a verdade sobre mim, ok? Preste atenção para você entender. Isso daí é a conexão dos bandidos do bairro, do morro de Ponto de Música Alta, tá? Ok? Você veja o último vídeo que eu fiz, tá? Que foi uma das últimas, dos últimos quadros, ao pé da letra, no pé da letra com Murilo Couto, ao último quadro que ele fez, entrevistando um determinado indivíduo, que era um sujeito assim negro, tá? E com cabelo pintado de cor de rosa, assim, em que o sujeito ficava falando mais determinadas coisas de uso de coisas ilegais. Você veja isso daí para você ver, tá? Ok? Preste atenção.
Agora eu vou falar sobre essa tal desse coutorando do Yudi. A situação que foi criada ali é o seguinte, ele chega e fala assim, olha, a gente tem ouvido que o Yudi chegou e falou que pegou a fulana de tal. Mas a verdade é a seguinte, aí aparece a menina falando assim, aquela menina que aparecia com ele no programa. Aí a menina falou, é verdade que você ficou com, o fulano ficou com você, que já namorou você? Aí de jeito nenhum. Que ela ficou comigo, porra, você é um mentiroso, você andou falando que eu tava gostando de você. Aí tem um momento que ele chega e diz que vai dar um beijo nela, ela empurra a cara dele pro outro lado assim. O que significa isso daí? Significa que eles pagam pessoas para mentirem mesmo. E eles fingem com a psicanálise que é verdade o que aquelas pessoas falam. Eu não mostrei para você porque eles fizeram uma série de vídeos do detector de mentira, polígrafo, um sujeito chamado de Jorge Maria. É tudo fraudes que eles estão fazendo lá com as pessoas, tá? Quando eles perguntam para as pessoas, presta atenção, quando eles espionam essas pessoas, quando eles perguntam para essas pessoas a respeito dessas coisas, eles confirmam que é verdade mesmo. E eles não têm como desconfirmar. Então eles pagam essas pessoas para mentirem, tá? E fingirem que é tudo mentira, tá? Ok? Eles pegam justamente as pessoas que têm inveja de você e eles pagam para essas pessoas mentirem mesmo e dizer que é não, isso daí que ele falou não foi bem assim que aconteceu, não. Quer ver outra coisa que eu vou falar para você? Esses cus que encostam no seu olho são extremamente mentirosos, são mercadores de drogas, tá? Ok? Para você entender, tá? O mercado de drogas, tá? Presta atenção, o mercado de drogas no seu bairro, já expliquei, tá? Ele não rende dinheiro nenhum. O mercado de drogas no bairro rende mixaria. O que rende dinheiro para mercadores de drogas, tá? É o mercado de drogas que está na mão dos milionários, tá? Os milionários que vendem para milionários e passam dinheiro para esses bandidos para praticarem espionagem, magia negra e conspiração. Você entendeu o esquema? Ó. O que na verdade acontece é que esses mercadores de drogas, eles usam drogas e eles vendem drogas entre eles. Então eles ganham um dinheiro com isso daí. Mas droga que dá dinheiro para esses vagabundos aí é somente drogas que eles repassam para alguém para vender para quem tem dinheiro, tá? E dinheiro que milionários vendem para milionários e os milionários jogam dinheiro dentro do rabo deles para fazer espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? E o milionário esquema de espólio, tá? De informações, tá? Ok? Esse é o mercado mais milionário do mundo, tá? Consegue entender? Ok? E quem usa drogas, já falei pra você, pessoas que usam drogas são extremamente fraudulentos, tá? Você tem que quebrar com esse tabu, tá? Com essa besteira de você pensar, não tem nada, a pessoa usa drogas, mas não são como qualquer pessoa, tá? Eles são financiados para serem fraudulentos mesmo. Quem é usuário de drogas é fraudulento mesmo, tá? Ok? Você consegue entender? Por quê? Porque eu expliquei aqui o ciclo para a coisa funcionar. Por exemplo, significa o seguinte, por quê? Porque você tem que fazer um viciado. O objetivo deles é fazer um viciado em droga, fazer de uma pessoa que tem dinheiro um viciado de drogas. Você consegue entender? E esse dinheiro ser para financiar um esquema criminoso. E não somente eles colocarem dinheiro na mão ou então eles venderem isso daí. Não é somente isso, entendeu? O objetivo é esse dinheiro circular dinamicamente para um esquema de espionagem, magia negra e conspiração, como eu te falei aqui. Tá? Significa que esses vagabundos que têm mercado de drogas no seu bairro, se eles estão vendendo para eles mesmos, ou estão usando, eles às vezes estão usando até de graça. O que na verdade está acontecendo é o seguinte, eles estão recebendo, eles estão ali movimentando aquilo para passar para a mão de um grupo que vai vender para pessoas que têm dinheiro em algum lugar, ou então aqueles que estão passando para eles estão vendendo para milionários que estão ganhando dinheiro, então passam dinheiro para a mão deles para fazer espionagem, magia negra e conspiração. Ok? Consegue entender? Então eu estou tentando te mostrar que esses indivíduos que mercadejam drogas no seu bairro, isso daí é como se fosse um negócio de mixaria mesmo, tá? Na mão desses indivíduos não vale quase nada. O que está na mão deles mesmo é espionagem, magia negra e conspiração. Eles ganham dinheiro para praticar magia negra, para roubar nos computadores de vocês, tá? E para fazerem fraudes 24 horas contra as pessoas, tá? Então o que significa isso daí? Esse negócio do coutorando com Yudi, tá? Com Yudi e tudo isso que eu falei aqui.
é uma forma de desvalorizar a mim, desvalorizar as coisas que eu falo, colocar mentira no que eu falo e pegar todas as garotas lá, uma por uma, para dizer assim, eu não gostava dele não, eu nunca gostei, todas elas gostavam de mim, ok? Todas elas gostavam. Não gostava de, não, eu não gostava dele não. Eu já falei que na questão do coronavírus, eu fiz o vídeo aqui falando. Rolou várias mentiras mesmo. Eles pagaram e falaram assim, vocês vão falar as maiores mentiras aí, fraude aí, tudo que vocês puderem a respeito dele. E aí ficaram lá horas e horas falando um monte de merdas de mim, eles gravaram tudo isso daí. Foi quando isso daí? Você lembra aquela entrevista do Raimundos com o Danilo Gentili? O cara dos Raimundo. Aí o Danilo Gentili foi e perguntou. Essa entrevista foi feita como uma ameaça contra mim. Foi até inclusive citado o Chorão ali na situação. Aí isso pode me cobrar. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso daí. Eles levam um determinado indivíduo e dizem assim: tem um indivíduo que é igual a você. E você vai dar o seu testemunho ali e a gente vai armar para esse indivíduo. Olha só o que essa pessoa aí mostra para ele. Tá bom, fica sabendo. Aí um dia chama ele para fazer entrevista. Lembra daquela situação. Aí ele chega ali e começa a dar o depoimento dele. Ele está sendo usado de laranja. Ele até pensa que está ajudando tal pessoa e tal. E aí daqui a pouco eles matam a pessoa. Aí lembra aquela pessoa? Infelizmente, não deu ouvido. A gente até indicou a mensagem para ele. A gente até falou com ele aqui, mas não deu. São mentirosos mesmo. Vocês são criminosos que estão roubando o que é seu. E ainda fingem que ajudam os outros, esses filha da puta. Ok? Você é ingrato ainda, assim, Você é ingrato, não está aceitando a segunda chance. São criminosos mesmo, filhos da puta. Você vai viver a vida inteira atolado em fraude com esses filhos da puta. Tá? Presta atenção. Você vai viver sempre atolado em calúnia, são mentirosos mesmo. É um esquema de mentiras mesmo, ok? Presta atenção para você entender. São satânicos mesmo, tá? Esses cus que encostam no seu olho são sanguinários, tá? Quem pratica magia negra no seu olho, para eles, são sanguinários, tá? Criminosos mesmo. Você sabe indivíduos que vivem no errado mesmo, no errado e para o errado. É isso daí que eles querem fazer com pessoas que são usuários de drogas, que são milionários. Eu já falei para você que uma das razões de viciar milionários e pessoas famosas em drogas é prender essas pessoas nessa situação. Por exemplo, a ideia de que eles querem liberar o uso de drogas, ou então eles legalizarem ou não legalizarem, vai dar na mesma. Se eles legalizarem, vai continuar sendo um esquema criminoso mesmo. E se eles não legalizarem, isso é bom, porque o indivíduo se torna usuário. O que ele faz? A hora que ele, eu não quero mais fazer parte disso daí não. Aí a mídia vai expor, esse cara que usava muita droga. É isso daí. Ok? Consegue entender? Todos os casos de famosos que se envolveram com drogas foram viciados por eles. Foram eles que viciaram essas pessoas aí. Ok? Tá? Para poder fazer o quê? Para enredar essa pessoa num esquema criminoso. Se a pessoa abrir a boca, eles vão expor essa pessoa, um usuário de drogas aí. Ou então eles criarem a situação do indivíduo estar envolvido em todas essas contravenções, tá? E ser beneficiário de usar drogas de graça, tá? Consegue entender? Ok? Consegue entender por quê? É isso daí, tá? Então, pessoas que são usuários de drogas. Então, quanto mais socializado o esquema, mais fraudulento é. Percebeu o raciocínio? Contraditoriamente falando, né? Por quê? Porque não é somente o indivíduo usar ou vender isso daí, é toda uma situação. Então indivíduos que são usuários de drogas são safados mesmo, são mentirosos mesmo, tá? Ok? Preste atenção. Então vou falar aqui, são mentirosos, tá? E eles vivem para cometer crimes mesmo, tá? Ok? São pessoas perigosas mesmo, tá? Ok? Estão colocando a sua vida em perigo. Agora eu vou falar aqui para você o seguinte, por exemplo, o Elvis Presley, tá? Não tem o Elvis Presley? O Elvis Presley, eu botei pra mim que o Elvis, sim, provavelmente o Elvis, eu acho que o Elvis Presley usava estimulantes, tá? Ele não usava drogas ilegais, não. Mas, sim, o Elvis Presley, sim, o Elvis, não, esse daí foi viciado pela mídia, ok? Esse aí foi viciado ou então caiu nas garras disso daí, tá? Mas esse daí provavelmente não era uma pessoa ruim, não, é o que eu acho, tá? Que nem eles fizeram o esquema do Charlie Brown, do Chorão, tá? Eu falei aqui no último vídeo aqui, que esse tal desse Chorão e o Charlie Brown, esses caras vieram dessa cultura aí.
E a razão por que ele foi promovido pela mídia foi justamente isso daí. A mídia promoveu ele justamente porque ele era usuário mesmo, tá? Ok? A mídia promove justamente os artistas que têm essa ligação com isso daí. Aí o que aconteceu? Então foi por isso. Esses vagabundos estão tentando jogar merda em cima desse cara aí, tá? Que foi um cara que na verdade estava tentando sair disso daí, ó. Por boca daquele cara do Raimundo mesmo, ele revelou que num dos últimos momentos ele foi lá no show e foi o único que achou interessante ele ter saído das drogas. Aqui tá a prova, tá? Ele chegou e falou assim, ó, quando... Pode ver lá na entrevista, quando os caras começaram a falar mal de mim que eu saí, ele foi a única pessoa que foi lá e me procurou e achou interessante. Ele falou, como é que foi esse negócio que você virou cristão, né? Ele ficou interessado em saber. Provavelmente esse cara estava se dando mal com isso daí, estava tentando sair disso daí. Foi isso daí que tiraram a vida desse cara, tá? Esse monte de vagabundos que está no seu bairro estava com inveja desse sujeito aí, tá? Ok? Você vai falar isso para todo mundo. E tem vários artistas aí, ó. Inclusive aquele babaca do Digão lá, aquele palhaço lá, está fazendo um vídeo aí falando, a droga um dia cobra o seu preço, entendeu? Consegue entender? Ok? Eu já falei, tá? Um indivíduo que foi usuário de drogas e fez merda no meio desse esquema aí, ele para de... Ou ele usa escondido, tá? Ou ele se apresenta como quem parou de usar. E quem está por trás são indivíduos que são usuários que fazem isso daí. Ó, você sentiu essa prática de magia negra no seu? Cara, eu tô sentindo. Só criminoso que está por trás disso daí. Com droga ou sem droga, tá? Magia negra no seu olho, tá? São criminosos de alta periculosidade te espionando. Preste atenção. Então, você entendeu a questão quando é isso daí, isso daí, o cara chega e fala, presta atenção, o Yudi e a garota. O Yudi chega e fala assim, eu peguei a fulana. Ele falou de mentira. Ele tá falando aquilo de mentira, de curtição, de brincadeira. Ele provavelmente nunca falou isso de verdade. Foi uma brincadeira que ele provavelmente a vida inteira fez, que ele estava dando em cima da garota. Mas esse mentiroso que está aparecendo aí criou a situação como se fosse verdade. E aí toda hora a garota dizendo que não, que não, que não. O que eles fazem? O Jorge Rodrigues fala, não, essa garota gostava de mim. Sim, ela gostava de mim, separaram ela de mim. Aí eles vão lá pra piranha lá e colocam o dinheiro na buceta dela. E aí eles criam toda a situação para ela chegar e falar, eu não gostava dele não. Ou até mesmo de raiva mesmo de você. Sim, tem uma lá, vou falar de uma aqui, vou aproveitar esse vídeo para falar. A prima da Monique Moraes. Se você chegar e perguntar pra prima da Monique Moraes, você gostava do Jorge Rodrigues? Eu não, ele é feio pra caramba, assim, ele tem um nariz grande, ele tem isso, tem aquilo. Vai dizer que essa daí, com certeza. Chega pra maloqueira, a cantora, e pergunta se ela gosta. Você gostava muito do Jorge Rodrigues, você gostava muito, inclusive. Eu não, ele que disse pra mim que eu tava gostando dele, ok? A puta Monique, eu não, esse daí é pouco pra mim, ok? Ok? Todas elas vão dizer que não. Por quê? Porque elas são mentirosas, tá? E elas são invejosas. Ok? Você pode me cobrar. Toda garota que eu disse que gostava de mim é pura verdade que eu falei. Ok? Elas são mentirosas, inclusive. Ok? Mas você vai dizer que as garotas do são mentirosas mesmo. Ok? Então quero falar pra você isso, tá? Mas elas são mentirosas, sim. São mentirosas, tá? Ok? Elas são mentirosas. Olha, mas eu acho que as garotas lá do grupo jovem falam a verdade. São mentirosas. Eu estou falando para você que elas são mentirosas. Ok? Elas tanto são mentirosas como elas falam o que elas quiserem falar lá. E é tudo mentira. São mentirosas mesmo.